Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre essas belezuras aqui que vão ser essenciais na sua aprovação da segunda fase. Como tornar o seu material de consulta, seu Vadmec, um aliado com marcações e como não fazer marcações equivocadas que podem te gerar prejuízo. Tudo isso e muito mais hoje. Você já está se perguntando, Alan, cadê sua camisa? Ela está aqui, ó. Porém, hoje nós temos uma diferença no nosso vestimento. Não tenho tempo, sem tempo para as suas expectativas. Faltando aí poucas semanas para as provas, para a prova da segunda fase, as provas que vocês vão fazer, sem tempo para expectativas. Não crie expectativas, não deixe que as pessoas criem expectativas sobre vocês. É sobre isso também. Vamos embora para o vídeo. Então, pessoal, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre as marcações do nosso material de consulta para a segunda fase. Lembrando a todos vocês que já seguem o nosso canal, que deixa aí o seu gostei. Se você ainda não é inscrito, está conhecendo nosso canal pela primeira vez, aqui nós temos aulas como essa, que foi a revisão de ética no YouTube. Nós temos diversos conteúdos para a segunda e primeira fase, conteúdos legais e bacanas como esse aqui que você está assistindo. Então já se inscreva no nosso canal e vamos embora, porque a sua inscrição me gerou expectativa, né? Apesar de estar sem tempo, para a sua inscrição eu tive tempo de gerar expectativa. Estou esperando que você se inscreva, mas sem mais delongas, eu vou pedir que vocês abram o edital da prova da OAB, 34º exame, o edital, esse ponto que nós vamos falar sobre como utilizar o material, como posso fazer marcações no meu Vadmec, tudo isso, né, não tem sofrido muitas alterações, quase nenhuma alteração nos últimos exames. Você vai pegar o anexo 3 lá no final do edital, página 39, 40 do edital, você vai ver o que a OAB diz que pode e o que é que não pode. Então, nós vamos começar agora fazendo o quê? Olhando o que pode e o que não pode, para tirar as dúvidas de vocês, que eu posso marcar assim, eu posso, né, passar a marcar texto, será que isso configura que vão tirar meu material? Vamos tirar todas essas dúvidas agora, mostrar para vocês como está no edital, como você pode fazer na prática e uma indicação que eu faço para todos os nossos alunos. Beleza? Simbora. O edital anexo 3 diz o seguinte, ó. Materiais de procedimentos permitidos, ou seja, aquilo que você pode utilizar. Legislação não comentada, não anotada e não comparada. Aí a primeira dúvida já vem. Alan, quer dizer que não anotada, eu não posso anotar nada, nenhuma remissão? Pessoal, não é isso. Entenda, existem aqueles códigos comentados, né? Então começaram a sair código de processo civil comentado, código não sei o que comentado. E aí algumas editoras e autores começaram a mudar o nome. Código comparado, quando o processo civil novo com o antigo. Código anotado, porque não queria usar o comentado e colocavam anotado. Então você não pode ter o código com comentários legislativos. Aquele manual mesmo de doutrina você não é para levar. Você vai levar o código, o Vadmec com as leis. As anotações que vocês podem fazer são permitidas, e a gente vai ver já já, que são as remissões. Você pode escrever no seu Vadmec com remissão. Você não pode comentar nem anotar informações adicionais. Então, vou mostrar para vocês a diferença. Você pode levar código, inclusive os organizados que não possuam índice estruturando roteiro de peça. Então, alguns códigos, eles que não são feitos para utilizar em prova, eles trazem, por exemplo, petição inicial, aí endereçamento, aí bota os artigos, né? Aí é estrutura tal, fundamentos, e vai estruturando a petição inicial no índice, por exemplo, ou o recurso no índice. Então, isso não pode. O seu Vadmec que o seu curso indicar, com toda certeza, ele não vai ter essa parte de estruturação, vai ser um índice normal. O índice remissivo é possível sim, tá certo? Então, não pode indicar estrutura do roteiro de peça, não pode ter remissão doutrinária, jurisprudência, informativos de tribunais ou qualquer comentário, anotações ou comparações. Tá certo? Você pode ter súmulas, enunciados e orientações jurisprudenciais, inclusive organizadas aqui no Estrutura Roteiro de Peça. Certo? Você pode ter a lei de introdução dos códigos, né? A lei de introdução ao direito brasileiro, na LINDB, por exemplo. Instrução normativa. Você pode ter índice remissivo em ordem alfabética ou temático, desde que não estruture roteiro de peça, exposição de motivos, regimento interno, resolução do tribunal, simples utilização de marca-texto, traço ou simples emissão artigo ou a lei. Então, você pode usar o marca-texto, você pode fazer a remissão, e a gente vai ver já já como fazer isso, certo? E utilizar os separadores que tenham simples remissão a ramos de direito à lei. Esses separadores assim, ó,
para você identificar, a Constituição está aqui, o Código Civil está aqui, isso aqui é possível desde que ele já venha assim. Não pode ser um separador que você escreva, tá certo? Não pode ser um separador em branco. Então, se você pegar essa parte do que pode, abaixo vai ter observações, que é como a FGV quer que você faça suas remissões. Então, ó, as remissões a artigo ou lei são permitidas apenas para referenciar assuntos isolados. Quando for verificado pelo fiscal, o examinante se utilizou de tal expediente com o intuito de burlar as regras de consulta previstas no edital, formulando palavras, texto ou qualquer método que articulem a estrutura de uma peça jurídica, o uso material será impedido. Então, o que isso quer dizer? Quando você pega aqui em qualquer material para consulta em prova, em qualquer vademec geral, você tem o quê? Ó? Esse material foi utilizado por um dos nossos alunos em uma prova recente. Então, ele fez aqui, ó, perceba que ele faz as marcações e marca-texto de artigos importantes e percebam que sempre embaixo de artigos vai ter remissões. Então, por exemplo, tem lá o artigo 5º, tem lá um inciso e embaixo tem súmula tal, 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 artigo tal da lei. Isso são remissões. São remissões que podem vir e você pode acrescentar se você quiser. Se você colocar embaixo artigo tal da lei tal, não tem problema algum. Isso é possível, essa remissão é possível. O que é que você não pode fazer? Você não pode comentar. Esse artigo é para fundamentar a apelação. Isso não é remissão, isso é um comentário que você está fazendo. A remissão é artigo 1009. Aí você, eu vou puxar aqui também o artigo 1012 para lembrar dos efeitos. Esse é o artigo 1012, lá embaixo, não tem problema nenhum. Tá certo? Porque está relacionado à apelação, ok. Você não pode estruturar a peça nessas remissões. Essa remissão que você vai fazer, colocando um artigo que você lembra, puxando um marca-textozinho de diversas cores que você quiser utilizar, não tem problema algum. Você não pode deixar claro que está estruturando a peça. E outra coisa que você pode utilizar é a separação por clips. Além dessas etiquetas, você pode colocar clips, sem problema algum, certo? Esse clipezinho, desde que não tenha nenhum papel nele, nada, em uma marcação, você pode utilizar um clips para separar também, para marcar uma página, um trecho, uma lei que você acha importante lembrar. E muitos alunos usam clipes coloridos. Por exemplo, os recursos eu coloco de clipes azul. Aí ele coloca todo o artigo que tem recurso importante. Apelação, agravo, onde é que está? Mas tem um recurso lá em outro artigo, em outra lei. Aí ele vai colocando tudo em azul, porque quando ele olhar assim, ele vai ver, os azuis estão aqui estão as partes de recurso, amarelos são as iniciais, entendeu? Aí ele vai colocando assim. Tem gente não, que deixa só as etiquetas já previamente curadas. Pessoal, a melhor forma é a forma que for mais confortável para você. Antes de trazer isso, eu vou debater o quê? O que não pode. E aí, de fato, você não pode ter código comentado, anotado, comparado, ou com a organização disso estruturando jurisprudências, que é você pegar uma decisão e colocar lá as decisões. Anotações pessoais ou transcrições, não pode. Xerox, não pode. Utilizar marca-texto, traço, símbolo, post-it ou remissão artigo à lei de forma a estruturar peça processual ou anotação pessoal. Utilizar notas adesivas manuscritas, você colocar um post-it, uma anotação sua, certo? Em branco ou impressas pelo próprio examinando. Utilizar separador de código, que é essas etiquetas, fabricadas por editoras, em branco. Você não pode ter nem essa etiqueta em branco, ela tem que estar já do jeito que vem em fábrica, com a definição do código da lei ou do tema. Certo? Livro de doutrina, não pode dicionário, legislação comentada, também questão de súmulas, enunciados, jurisprudências anotadas ou comentadas. Tudo isso não pode. Então, como é que a gente indica que você faça? A organização do seu material tem que ser pensada daquele jeito que vai te ajudar na prova. Então, não é tipo, fulaninho fez assim, eu vou fazer assim também. Mas se fazer desse jeito, vai te ajudar de alguma forma ou não? Então, veja, nesse primeiro material que eu mostrei para vocês, a estudante, ela usou uma cor só de marca-texto para alguns pontos. Nesse outro material que eu vou mostrar para vocês, a estudante apenas usou grafite. Passou só um grafite, acho que vai nem para ver, não entendeu mostrar. Ela passou alguns trechos de grafite e fez algumas remissões pontuais que ela precisava. Alan, como assim ela precisava? Estou procurando aqui uma remissão bacana. Pronto, não sei nem se vai dar para ver. Olha só, ela fez uma inscrição aqui de um artigo que para ela é importante relacionar a esse artigo aqui no tema de tutelas provisórias, certo? Alan, como assim? Para que serve essa remissão? Essa remissão serve para te ajudar
fazer as conexões de conteúdo que podem vir na prova. Então, por exemplo, no Código de Processo Civil, você tem lá o artigo 133 que fala do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, caiu uma questão de incidente de desconsideração. O que é que você vai fazer? Você lembra? Tem no Código de Processo Civil, mas espera aí, qual é o fundamento que permite essa desconsideração? Pode ser do direito material civil, o artigo 50 do Código Civil, mas pode ser também no defesa do consumidor. Então, se eu colocar a remissão lá, vai me ajudar, quando eu olhar lá no processo civil, lembrar que tem no consumidor, lembrar que tem no civil e para a questão, para a peça, fazer análise, qual que eu uso. Da mesma forma que eu coloco lá no Código de Defesa do Consumidor, a remissão para o artigo do processo civil e para o artigo do Código Civil, e no Código Civil eu coloco a remissão do processo civil consumidor. Porque o que eu achar, eu vou saber lembrar do resto. Mas, Alan, eu vou sair fazendo remissão em todos os artigos? Não. O material, pessoal, é para te ajudar. Então, perceba, quando você tiver feito simulado, tiver feito várias questões discursivas, aqueles assuntos que você teve dificuldade de lembrar, quando você pegou um artigo e não lembrou de uma súmula, pegou um assunto importante, não lembrou da complementação daquele assunto com outro artigo, não lembrou que tinha uma lei que podia utilizar, o que é que você vai fazer? Eu errei isso, então eu vou fazer essa remissão para lembrar, porque é um assunto que eu não tenho associado. E aí você faz a remissão, você pode passar o marca-texto. O que eu acho que pode te atrapalhar? Muita gente sai com várias cores de marca-texto, fazendo várias marcações diferentes. Roxo significa uma coisa, amarelo significa outra. Se você conseguir se organizar a ponto de treinar bastante assim, maravilha. Mas tenha cuidado para não tornar teu material um carro alegórico, porque na hora da prova pode mais te confundir do que te ajudar. Então perceba que, ainda que o material não tenha nenhuma marcação, se você utilizar bastante, você vai saber identificar as coisas na questão, na peça, e saber achar no material. Então, você saber usar o índice remissivo, seja ele temático ou alfabético, é muito importante. Você treinar simulados, questões, bateria de questões, peças, procurando no índice remissivo, é muito importante. Porque aí você vai sempre o quê? Estar se preparando para no dia da prova, quando você lê a questão ou lê a peça e pensar, bicho, isso aqui eu não estou sabendo muito, você vai no índice remissivo porque você já está acostumado e você torna isso um processo automático que vai facilitar você a sair do zero, a quebrar a inércia na hora de responder a questão. Porque você lê a questão, você fica travado e você começa a pensar, poxa, mas estou perdendo tempo aqui, não está saindo nada. Isso gera ansiedade, gera angústia. Quando você tem um procedimento de li a questão, vou no índice, procuro o acho, pego os fundamentos, trago para a questão, coloco os fundamentos lá no rascunho, os artigos que eu vou usar, a lei que eu vou usar. Dica valiosíssima. Quando você estiver estruturando sua peça, suas questões, que você identificar os artigos, a súmula, qual lei você vai usar, coloca a página do Vadimeco. Muita gente faz assim, estou respondendo a questão, aí coloca, esse artigo, nessa questão eu vou dizer que a resposta correta é sim, por causa disso, com base no artigo 932, sei lá, do Código Civil. Aí fala só isso. Aí vai responder as outras, né? Quando ela vai passar a resposta limpa, que ela vai escrever de fato a resposta, artigo 932, onde é que está? Vai lá, abrir o Código Civil e sair procurando. Agora, eu não já procurei uma vez o artigo 932, eu não já achei, não já li, eu olho, qual é a página? A página 400 do Vadimeco. Eu coloco artigo 932, página 400. Porque quando eu for responder, eu já olho, página 400. Direto. Não perco tempo olhando tudo de novo e procurando o artigo. Esses segundos, às vezes quase minutos, são valiosos. Porque não é uma questão que você vai responder. São 4 questões com letra A e B. Pelo menos A e B, pode ter C. Fora os fundamentos da peça. Você vai passar muito tempo procurando. Entendeu? Então, o seu material, ele vai te ajudar nisso. Às vezes, o aluno de civil olha para um direito material civil e esquece que tem o quê? Que aquilo pode ser usado pelo consumidor. Vai na responsabilidade civil e esquece da responsabilidade do consumidor. Às vezes, o aluno de constitucional vai na questão lá, constitucional, no artigo 103, falar das ações de controle de constitucionalidade, esquece das leis, vai nos remédios, esquece da lei, ou então vai na lei dos remédios, esquece da Constituição. Isso é importante. Vai nos direitos fundamentais, artigo 5º, artigo 6º, e esquece que lá no final tem também artigos falando sobre aquele assunto. Esquece que tem direito à saúde lá no final, esquece que tem direito à educação no final da Constituição, lá no artigo 190, 200. Aí fica focado no artigo 5º, artigo 6º, mas não lembra da acesso à educação, que está no final, da saúde, que está no final. Todos aqueles direitos que estão no final que você pode utilizar como fundamento. Então, você fazer essas remissões
Essa troca de remissão te ajuda, porque se você procurar em um canto, você acha o outro. Se você procurar nesse canto, você acha o outro. As remissões servem para isso. No penal também, no penal, muito aluno esquece, por exemplo, confunde os pedidos de absolvição, às vezes usa do júri, quando não era do júri, confunde alguns pedidos. E aí, se você estudar direitinho, você vai lembrar. Peguei o 395, resposta à acusação aqui e tal. A absolvição disso aqui está lá no outro, mas se for o júri, está lá no 400 e pouco. Então, eu vou sabendo qual usar. E aí, eu vou fazendo as remissões para lembrar. Porque quando eu pegar o artigo, estou vendo aqui, vamos supor, o artigo 386. Aí, beleza, eu acho que esse artigo serve. Mas quais remissões estão aqui embaixo? Ele está falando de uma súmula que eu não sei qual é. Tá lá, súmula 300 do STJ, não sei nem o que diz, mas tá lá. Súmula 287 do STF, não sei nem o que diz, mas tá lá. Artigo 150 da lei tal, não sei nem o que diz, mas tá lá. O que eu faço? Eu acho que esse artigo é útil. Tem tudo a ver aqui. Mas espera aí, vou ler as remissões. Aí lê a súmula, essa súmula se aplica? Não. Lê outra súmula, se aplica? Não. Lê o artigo da lei, eita, esse artigo se aplica. Aí você já faz a conexão para a prova. Então, se você treinou ao longo da sua preparação, se você fez simulados ao longo da sua preparação, você vai ter identificado isso. Alguns assuntos você teve dificuldade de associar qual artigo da lei, qual lei especial pode ser usada. No penal tem muita lei especial, lei de drogas, lei de execução penal, muita lei foge do Código Penal e todo o processo penal. E aí você, eu esqueci de usar essa lei. Se eu já fiz uma prova, um simulado, que eu esqueci dessa lei, eu já trago a remissão para o meu material, certo? Se o seu material estiver muito pintado, isso pode atrapalhar. Agora, dica aqui importante, olha só isso aqui, ó. Quando forem colocar as etiquetas, percebam que as etiquetas servem para ajudar você a encontrar a lei ou o código de forma mais fácil. Tenha muito cuidado para que as etiquetas não se tornem algo inútil, que é você olhar assim e não conseguir ver todas, ou pelo menos a maioria. As mais importantes, Constituição, Código Civil, Código Penal, você tem que ver. As menos importantes podem ficar cobertas. Mas se você for colar de uma forma que você não organiza essa cola aqui e fica tudo misturado, você vai olhar assim e você não vai conseguir ver. Então, não vai ajudar, porque você vai ter que ficar olhando uma por uma. O ideal é que quando você olhe, então imagine que você está com o material aberto aqui, quando você olhe, você consiga ver pelo menos as mais importantes. Não vai conseguir ver todas, porque são muitas, mas as mais importantes da tua área. Se você é do penal, Código Penal, Código de Processo Penal, Lei de Drogas, Constituição, o Direito Constitucional. A Constituição é a mais importante, as leis de controle de constitucionalidade, as leis dos remédios. Se você é do civil, Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor, leis que são importantes para e que podem cair com alguma frequência na prova de vocês. Alan, e a camisa? Semana final de preparação, pessoal, muita gente coloca expectativa, às vezes pessoas que nem querem nosso mal, mas coloca expectativa que você vai passar, que fica perguntando, e a prova está pronta, vai dar certo, sei o quê. Você fica, alimentando aquela expectativa. Então, coloca na sua cabeça, sem tempo para as suas expectativas. Vou fazer o meu, vou dar o meu melhor e, se Deus quiser, vou conseguir a aprovação. Lembrando sempre que você consegue ir muito além do que você imagina. Então, era basicamente isso sobre materiais. Continue acompanhando a gente, se inscreva no canal, porque na semana de prova, na semana da segunda fase, nós teremos algumas aulas de revisão aqui, principalmente para te ajudar a identificar peça das diversas áreas. Teremos uma aula de civil, constitucional comigo, e uma aula de trabalho, processo de trabalho do professor Aquilze e professor Felipe Amorim, que tudo der certo. Um forte abraço e até mais.